Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Olá, hoje eu vou conversar com o Gleudson, é da Federal ou da Estadual, Gleudson? Aí do Estadual, Ceará, Universidade Estadual do Ceará. da Universidade Estadual do Ceará. Vou pedir para o Gleudson falar qual foi a graduação, mestrado, doutorado e o pós-doc que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Onde você fez, Gleudson? Beleza. Primeiramente, eu quero parabenizar a Deodato, o seu canal, pelo trabalho que tem feito em nome da educação, em nome da cultura, em nome do conhecimento, num momento onde a gente está vivenciando um verdadeiro boicote, uma sabotagem ao ensino, ao estudo, à cultura. E muita ideia terraplanista, muita ideia que nega a ciência, que nega o estudo, tem crescido, inclusive utilizando plataformas, né, das redes sociais, canais do YouTube. E o seu canal, Deodato, é uma frente de batalha, de um bom combate, um combate em nome do intelecto, em nome da razão, em nome do conhecimento. Canais assim que a gente está precisando, que a humanidade está precisando. Então, parabéns. E obrigado pelo convite. Bom, a minha formação é em História, sou graduado em História, em 1997, e graduei pela Universidade Federal do Ceará, curso de História, Centro de Humanidades da UFC. Em 2000, eu obtive o título de mestre em História, com a dissertação de mestrado, As Repúblicas das Letras Cearenses, Literatura, Imprensa e Política, 1873 a 1904, pela PUC de São Paulo. E em 2009, eu obtive o título de doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense, programa de pós-graduação em História, na linha de História Contemporânea. E meu trabalho foi sobre a produção literária de trabalhadores na Primeira República, né? E em 2017 foi o que eu gostaria de ter feito desde a minha pesquisa de graduação, do meu TCC de graduação, foi quando eu consegui realizar, só em 2017, meu grande sonho, que é fazer um trabalho, uma pesquisa em História Medieval. Então, em 2017, eu fiz a minha pesquisa de pós-doutorado, né, entre trovas e armas, cavaleiros, trovadores, galego-portugueses, séculos 12 e 15, né, um trabalho que a gente fez, onde nós identificamos trovadores e, ao mesmo tempo, eram cavaleiros, então eles falavam muito dos seus dissabores, da sua vida, dos seus dilemas, muitas vezes tendo que escolher entre os reis ibéricos e também entre Roma, entre ser leal ao rei ou ao papa. Então, minha pesquisa no pós-doutorado foi desse campo, né? Pegando essas tensões sobre espiritualidade, sobre honra, desse período aí envolvendo os cavaleiros trovadores galego-portugueses. Gleudson, quando você me falou, quando eu vi o objeto da tua pesquisa no pós-doc, eu fiquei extremamente curioso. Muito curioso. E também a ponte que você daqui a pouco vai fazer entre os medievais e o Nordeste brasileiro. Acho que você vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria te perguntar o seguinte, Gleudson. Eu queria que você falasse um pouco sobre as noções de representações simbólicas inconscientes nas ciências humanas. Para a gente dar um pontapé inicial, foi logo no começo ali do teu pós-doc que você falou, né? Então, por gentileza. Assim, eu não sou da área, quem trabalha com inconsciente é a psicologia, né? Mas basicamente é a psicanálise. E assim, eu não tenho formação em psicanálise. O que eu trabalhei, isso no mestrado, depois um pouco no doutorado e também no pós-doutorado, foi sobre o imaginário, né? Principalmente no doutorado. Eu trabalhei com o imaginário social. Então, o imaginário social que eu trabalhei no pós-doutorado foi esse imaginário envolvendo a espiritualidade cristã e as representações de honra, principalmente,
nos cavaleiros trovadores galego-portugueses ali, né? Estamos falando do reino da Galícia, reino de Castela, reino de Leão, século XII, XIII, XIV, XV. Então, a gente trabalha o imaginário, que o imaginário é uma grande estrutura mental composta por várias, vamos chamar assim, nas longas durações, período de média e longa duração, e é ancorado aí num conceito que vem lá da escola dos Annales, da década de 30, né? Final dos anos 20, começo dos anos 30, sobretudo com Marc Bloch e Lucien Febvre, mas basicamente mesmo Bloch, né? Que tinha leituras da sociologia, começo do século XX, principalmente também leituras no campo da psicologia, e aí eles fizeram esse diálogo, trazendo um pouco desse debate e construindo um conceito, né, de estruturas mentais, do imaginário, que aí o Jacques Legoff, que é um medievalista, né, já nos anos 50, 60 e 70, vai trazer com mais força para o campo da historiografia cultural, né? E aí vai se consolidar na terceira e na quarta geração dos análises. Então é mais ou menos isso que eu trabalhei no pós-doc. No mestrado e no pós-doutorado, eu trabalhei com outro conceito que não é de imaginário, mas também está dentro do campo da sociologia da linguagem, que é com o Pierre Bourdieu, né? Poder simbólico, capital simbólico, poder simbólico. Então, foi isso aí que a gente trabalhou, né? E também no mestrado, mais basicamente no mestrado, com Gilles Deleuze, Félix Guattari, com agenciamento maquínico de enunciação, né? Como é que diferentes, vamos chamar assim, componentes da vida social a nível de enunciação da linguagem, os primeiros conectores de linguagem, aquela parte microfísica, lembrando um pouco do Foucault, das representações, elas se estruturam num agenciamento maquínico e conseguem elaborar, produzir um movimento, e esse movimento, do ponto de vista da linguagem, ele acaba que interferindo nas relações cotidianas. Então, acho que esse meu percurso em termos de estruturas mentais, imaginário, agenciamento maquínico de enunciação, poder simbólico, teria a sua sequência feita a partir desses autores, né? E esse percurso no campo da epistemologia e no campo das ciências humanas. Ok. Me fala uma coisa, você pesquisou, o objeto de estudo seu foi a história medieval, e o período que você abordou aí, século XII, XIII, XIV, você trabalhou ali né? Não sei se você que vai me explicar, a Península Ibérica. O Estado português estava se formando, né, nesse período. Isso. Eles costumam falar que a certidão de nascimento de Portugal é uma bula papal que está lá arquivada nos arquivos da Universidade de Lisboa. Interessante. E você estudou a história medieval e trouxe para trabalhar a cultura escrita na historiografia cearense. Por gentileza, fale um pouquinho sobre isso. Agora, Deodato, você me permite que é o momento divã, tá? Você está sendo meu analista. Eu vou falar um pouco aqui de um trauma que eu tive na graduação. Meus alunos conhecem bem esse trauma e em alguns encontros eu já deixei, já expliquei, já falei, trouxe um pouco dessa minha angústia. Foi logo em 1995, eu estava no segundo semestre de graduação, segundo, terceiro semestre, e eu havia passado numa seleção, né, do programa, na época era Programa Especial de Treinamento, PET, era o PET de História, hoje é conhecido como Programa de Ensino Tutorial, alguma coisa do tipo, não sei. Programa Estudantil Tutorial, uma coisa assim. Enfim, e quando eu cheguei para a época, o meu orientador dizendo que queria trabalhar com pesquisa, com a produção medieval, né, com um objeto em história medieval, e eu trouxe à época um livrinho, tem até ele aqui em algum lugar, uma produção literária de séculos de textos trovadores que eu havia comprado num sebo, olha só, um achado.
de poetas galego-portugueses. Alguns, inclusive, eu fui trabalhar depois, né, no pós-doutorado. Quando eu cheguei com esse livro para ele, dizendo que queria trabalhar com isso aqui no meu objeto de pesquisa, ele disse que era impossível, porque a minha documentação histórica não estava no Brasil. Na verdade, eu havia dito a ele antes, né? Olha, quero trabalhar com história medieval. Aí ele disse, não é possível que você não tem documentação em história medieval. Aí eu fui num sebo, pouco tempo depois, e trouxe ele. Tá aqui, ó, é a minha documentação. Ele disse, não, só isso não basta. E, de fato, história você não pode trabalhar só com um tipo de documento, né? Você tem que dialogar com outras fontes. E aí, veredei pela literatura, né? Eu tenho produção literária, também sou poeta, e já escrevi também duas peças, né? Reminiscência de Pedro Gárgula e Pós-Sombra já foram encenadas aqui no Centro Cultural Dragão do Mar, no começo dos anos 2000, através do grupo literário que eu faço parte, a Academia da Incerteza. Já publiquei livro de poesia, várias antologias e tudo. Então, assim, a minha experiência literária me trouxe para pesquisar literatura, e foi o que eu acabei pesquisando na graduação. Trabalhei com a Padaria Espiritual, um grêmio literário, né? Conhecido Brasil afora. A Frânio Coutinho falou dele, José Veríssimo falou da Padaria Espiritual, que é um grêmio literário aqui de Fortaleza, de 1892. Um grupo inovador que há quem diga que teria sido precursor do modernismo 30 anos antes da Semana de Arte Moderna de São Paulo. E foi o que eu trabalhei no mestrado. Na graduação. No mestrado, eu ampliei o recorte, fui até 1873 e trabalhei com agremiações literárias, né? Academia Francesa, Centro Literário, Clube Literário, Academia Cearense e a Padaria Espiritual. E no doutorado fui trabalhar com produção literária de trabalhadores, ou seja, aqueles poetas, escritores que eram funileiro, caixeiro, que eram amanuense, tipógrafo, etc. E aí eu fiz toda a minha trajetória, mas com um desejo de trabalhar com história medieval, e não foi possível, né? Não era possível. Foi então que quando eu, já com 2 anos mais ou menos de US, o professor de história medieval lá, da disciplina de história medieval, ele saiu, e aí perguntaram, né, a minha área de história geral, meu concurso, perguntaram quem gostaria de assumir. Eu disse, olha, eu assumo, só que eu não tenho pesquisa. Eu tenho bibliografia, conheço bem, gosto, tudo. Aí o pessoal, tá bom, então assume aí e vê se você quer ficar com ela, né? E fiquei com a disciplina, isso em 2005, se eu não me engano. E tô até hoje com essa disciplina, né? Sou professor de História Medieval de 2005 estamos em 2021, 16 anos, né? Então, eu era... Poxa, tinha o quê? Tinha 26 anos na época, se eu não me engano. Enfim, não, eu tinha 30 anos na época. Tinha 30 anos, recém-completo. Aí você foi para Portugal. Não, aí eu fui professor, mas eu não me sentia confortável trabalhando com história medieval sem ter pesquisa. E já orientando pesquisa em história medieval. Cara, eu disse, poxa, isso não é honesto, né? Eu quero ter pesquisa em história medieval. E aí foi quando eu fui convidado a compor o Arquea, né? Que é o grupo de pesquisa, oralidade e cultura escrita no medievo e na antiguidade no medievo, coordenado pela professora Silvia Siqueira, né? Que é daí de Franca, ela veio de Franca, São Paulo, e hoje está como professora nossa. E aí ela assumiu a parte de história antiga e eu de medieval. E aí ela me estimulou, ela, Gleuson, vai pesquisar, cara, agora tem internet, né? Internet é a santa dos medievalistas latino-americanos. E hoje você tem acesso a boa parte dessa documentação do medieval. E aí eu retomei toda a pesquisa, encontrei o site da Universidade de Nova Lisboa, só de poesia galego-portuguesa, né, do século XI até o século XV, XVI. E reencontrei alguns escritores lá desse período, que eu já conhecia, né? E a partir daí desenvolvi o meu projeto de pós-doutorado. E quando fui liberado para fazer o pós-doutorado em 2016 para 2017, eu fiz meu pós-doutorado sob a supervisão do professor Azevedo, lá da Universidade de Dalminho, de Braga. E aí ele me orientou, me conduziu, fiz uma pesquisa pegando os acervos de Lisboa, né, na biblioteca da Torre do Tombo e arquivos de Lisboa,
de Coimbra, de Braga, do Porto, de Guimarães. Então, peguei essas cidades, Lamego, peguei essas cidades, os arquivos medievais tinham lá e identifiquei vários documentos históricos, né? Não é assim, não é nos sites das universidades, né? Algumas coisas, boa parte do que eu peguei escaneado só tem no arquivo de Guimarães, no arquivo na Torre do Tombo, no arquivo de Coimbra, mas nem todos. O que foi que eu fiz? Eu fui mais além. Eu identifiquei a documentação que me interessava, né? O documento que você falou aí do nascimento de Portugal e tudo, inclusive É eu uma vi. bula papal. Exatamente. Tem a bula papal, mas na verdade, assim, isso aí, ó, digamos que seria um marco oficial, né, da história de Portugal, que teria endossado a Dom Afonso Henriques a formar ali o seu reino e não mais um condado, né? Mas na verdade, eu peguei várias correspondências de Dom Afonso Henriques e depois da sua descendência, da sua linhagem, que a construção do Estado de Portugal, na verdade, é um processo, né? E, na verdade, veio todo um processo de disputas, de guerras, inclusive entre as dinastias ali portuguesas, né? Principalmente guerras contra o reino envolvendo Castela, Leão, que eram outros reinos que queriam aglutinar o reino de Portugal, né? E foi um processo que só vai mesmo se estabilizar com Dom Dinis, né? Dom Dinis, aí sim você tem um Estado português já consolidado, né? Há quem diga que não, há quem diga que o Estado de Portugal mesmo só vai ter lá com a invasão da ilha de Ceuta, né? Entendeu? Então, depois de Dom Sebastião, daquele pessoal ali, já no século XV, XVI, principalmente com o período ultramarino, aí você tem sim um Estado monárquico consolidado com uma frota de navios, embarcações e conquistas, um projeto colonial saindo já para a África, para a Ásia, né? Mas é uma história de luta, é uma história de guerras, né? E uma guerra santa. Há quem o nome Guerras de Reconquista, na verdade, eu particularmente, pela documentação que eu vi, eu acredito que a gente precisa rever. Porque não eram só guerra contra os muçulmanos, né, contra os mouros, expulsando de Portugal. Mas houve muitas guerras intradinásticas, intranobiliárquicas, né? Os nobres ali da Península Ibérica se digladiando para ver quem ocupava, quem ficava com a dinastia, aliás, com o poder dos seus reinos, e fora isso, os reinos contra esses reinos, né? Leão, Castela, Aragão, Reino de Portugal. Então, na verdade, a Península Ibérica é um povo constituído de guerras nesse período aí da Guerra de Reconquista. Não foi só entre cristãos e muçulmanos, mas sobretudo entre cristãos. Tem uma minissérie, eu não sei se é na HBO, acompanhei alguns episódios, que é Isabel de Castela. A minissérie, se eu não me engano, é Isabel de Castela, que tem. Aí fala da perseguição aos judeus e tudo. O que eu quero tratar aqui é porque, na verdade, você tem um momento muito tumultuado, né? Que vai ali do século XI até basicamente até a queda de Granada, né? Em 1492, que é quando se funda a Espanha, né? Isabel de Castela e Aragão se unem. Então, você ali sim, você tem 5 séculos de guerra, né? De guerras entre os reinos cristãos e também entre cristãos e muçulmanos, certo? Mas eu acabei falando tudo isso, não respondi a sua pergunta. Não, mas tudo bem, porque é muito interessante. Porque Desculpa, esse período da história da Península Ibérica é extremamente interessante. E eu nem entrei numa outra parte que eu gosto, que foi lá no passado, durante o Império Romano, as incursões do Império Romano na Península Ibérica. Outro dia a gente fala sobre isso. Vamos voltar na minha pergunta. Tá, vamos lá. Bom, a sua pergunta é assim, como é que foi essa construção do campo historiográfico? É isso que você perguntou? Isso. Como é que e a aproximação com a cultura escrita cearense. A cultura escrita. Bom, assim, primeira, são duas perguntas, né? Essa coisa da construção do campo historiográfico cearense, a historiografia cearense, que é a escrita da história do Ceará, ela é em primazia o estudo de história local, né? Então é como colonização, os
os primeiros habitantes, né, as diferentes nações que o pessoal chama de índios, né, são os povos originários que existiam aqui, Geto, Pinambá, Aruá, Quixelô, Chocó, Aruás, Paiacus, Baturités, Jaguaruanas, e são 20 e tantas nações. Fora os tapuias, que ninguém conseguiu, nem os povos tupis que moravam aqui conseguiram decifrar. Então a historiografia cearense ela é muito fincada na história local. Só agora, recentemente, que você tem estudos de história, né? A partir da geração dos anos 90 e tudo, basicamente, que você tem historiadores cearenses se debruçando sobre o restante do Brasil, né? Mas nós temos um historiador cearense que lá no século XIX ele já fez esse estudo, né? Ele ampliou, ele saiu da história local e ampliou, que foi o Capistrano de Abreu, né? O capítulo de história colonial, ele fez uma proposta de história do Brasil, e aí trouxe os sertões como sendo o grande povoamento, né? A grande força de povoamento do Brasil, né? Através do gado, né? Então, assim, aí a historiografia cearense mais debruçada da medievalidade, ela é muito recente. Nós temos estudos medievais aqui muito no campo das letras, né? Aqui é muito forte o estudo das letras, né? Os cursos de letras da UFC e também filosofia, né? Da UES, estudaram muito filosofia medieval e letras medievais. Então, assim, só mesmo através do Arqueia que a gente tem notícia, né? As primeiras monografias e a primeira dissertação de mestrado defendida sobre história medieval, inclusive eu tive o privilégio de orientar, né, do Lucas Fernandes Cordeiro, é uma dissertação de mestrado sobre a Escandinávia, para você ter uma ideia. O processo de cristianização da Escandinávia nos séculos, vai do século IX até o século XI, mais ou menos. Então, ele é muito recente, esse estudo. E o fato de estar envolvido com a cultura escrita não é só por conta do recorte historiográfico, né, no campo da historiografia medieval, né, e também a opção teórica do Arqueia, do nosso grupo. Sobre a cultura escrita. A cultura escrita, como é que ela chega na pesquisa em história medieval aqui no Ceará? Tem essa referência do Arqueia, pelo fato da gente ter um grupo que pesquisa oralidade e cultura escrita, mas também porque nós aqui no Ceará, né, estamos falando do Nordeste de maneira geral, ele é muito rico nessa produção escrita e também oral de práticas que vieram com os colonizadores para cá, práticas culturais. Principalmente o repente, por exemplo. O repente é uma herança medieval. O Ceará não teve Idade Média, né? O Brasil não teve. Os colonizadores não estavam na Idade Média, né? Já tinham passado aí o quê? Século XVI, pelo menos 1 ou 2 séculos. No entanto, as estruturas mentais, a mentalidade eram de homens e mulheres medievais, principalmente relacionada à crença, à fé, ao cristianismo, à Igreja Católica. Então, isso, durante o período da colonização no Ceará, naquela época não tinha televisão, não tinha internet, não tinha WhatsApp, a diversão que eles tinham, né, os colonizadores, eram muitas vezes o violão, né, a cítara, a guitarra, como se chamava na época, né? E aí nós já identificamos alguns documentos daqui do Ceará colonial, onde se fala de saraus. Existiam muitos saraus feitos nas câmaras de vereadores de vila. Então, isso aí é uma herança que os colonizadores trouxeram de lá para cá e acabou que se multiplicando, sendo reproduzido nas práticas culturais da cultura popular local, né? O cordel, por exemplo. Cordel não é medieval, né? O cordel vem de cordel, que é uma prática francesa, dos antigos libelli, lá do século XVIII, período da Revolução Francesa. Mas a forma da textualidade, a forma escrita que é colocada ali no cordel, né? O martelo, como se chamava, 10 estrofes de 10 versos, né? Então, e metrificado em versos decassílabos, na maioria das vezes. Então, aquela estrutura também, que lembra essa métrica petrarquiana, ela tem um resquício, um vestígio aí, oriundo lá da Península Ibérica, né? Dos povos que vieram de lá para cá e acabaram que fazendo essa cultura híbrida, popular, e que acabou que alguns autores chamando do nosso sertão ibérico, né? Ou o nosso
o nosso sertão medieval. Na verdade, não tem nada a ver com a Idade Média, né? Assim, aqui o período colonial não é medieval. Colônia é capitalismo mercantilista. No entanto, essas práticas culturais, principalmente relacionado à musicalidade, à escrita da época, e também lembrando aí a religiosidade, é que tem alguns vestígios dessa mentalidade que não foi tão drasticamente alterada, né, do século 13, 14, 15, 16, que é o período da colonização. Aqui no Ceará o mais efetivo é século 18, mas essas estruturas mentais ainda estiveram bastante presentes aqui entre nós. Ok. Eu gostaria de saber como é que está hoje a pesquisa da história do medievo, né? Na historiografia cearense atualmente. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso sim. É um campo historiográfico novo, pesquisar a história medieval aqui no Ceará, mas eu posso te garantir, Deodato, que a nossa produção medieval, em boa medida, ela está presente a partir do curso de História da UES, né? Temos também pesquisadores, né, na Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral. Na UFC eu não tenho conhecimento, mas certamente deve ter. Mas a UES sim, né? Do ponto de vista das nossas monografias, dos artigos publicados, né? Eu publiquei recentemente um artigo com a aluna de graduação, ela, que pesquisa sobre a representação feminina no Martelo das Feiticeiras, que foi um livro de referência dos inquisidores ali do século XV, final do século XV, né? Inspirou toda uma boa parte aí dos processos inquisitoriais, né? A representação da mulher, a sua aproximação com Eva, né? E a mulher pecadora seria a referência em Eva, e a mulher redimida dos pecados seria a referência na Virgem Maria. Então ela Ô, fez essa Gleudson, pesquisa. desculpa te interromper. Desculpa te interromper. Pois não. Na ilha de Florianópolis, tem um monte de pesquisadoras do Martelo das Bruxas, muitas. Eu entrevistei algumas. Depois eu vou mandar o link para você. Eu quero, por favor, mande sim. Então a gente fez um artigo em conjunto, né? O orienta a pesquisa dela, a gente fez esse trabalho aí a quatro mãos. Mas fora eu, tenho o professor Luan de Moraes, né? Que foi meu aluno também, orientando, fez graduação, mestrado aqui na UES em História Medieval, e agora está fazendo seu doutorado na Universidade Federal Fluminense. O Luan, eu posso dizer que é um medievalista de formação, é o que eu gostaria de ter sido, né? Porque ele tem graduação, mestrado e doutorado em História Medieval. Então, é um medievalista indo e voltando. Esse aí sim. Mas fora ele, tem várias monografias defendidas, né? Dissertações de mestrado, projetos de mestrado, né? O nosso grupo, o Arquea, funcionando. E a gente, pouco a pouco, estamos construindo esse campo da cultura escrita e a análise da cultura escrita em história medieval, né? Depois, Deodato, você me lembra para eu disponibilizar aqui alguns links de textos que a gente tem produzido para conhecer um pouco da nossa produção em história medieval aqui no Ceará. Depois você me manda pelo WhatsApp. Isso. Eu vou falar para o pessoal que está nos assistindo aqui que nesse momento o WhatsApp, não sei aí no Ceará, aqui no estado de São Paulo também está tudo fora do ar. Mas depois que voltar, eu vou pedir para você me mandar os links e vou pedir mais uma outra coisa. Eu gostaria de dar bastante espaço e visibilidade no meu canal para essas pesquisas em relação ao medievo que estão acontecendo no Ceará. Se você puder compartilhar pelo WhatsApp os contatos, eu vou entrevistar todos que você mandar para mim. Eu vou te passar, sim, vou te passar do Lucas, sim, certamente, do Luan, que são dois assim que são grandes referências, né, em historiografia medieval aqui. Certamente o Luan principalmente, porque ele já está naquela fase assim de ensinar o mestre, né? O Luan, eu digo sem nenhum receio que às vezes você fica, né? Você tem colegas que ficam com receio de reconhecer que está aprendendo com seu ex-aluno, com orientando. Eu não tenho esse problema. Eu acho que essa é a grande contribuição que um professor pode dar. Quando ele sabe que fez o trabalho bem feito, né? De ensinar, de educar, de orientar, é quando ele vê que o seu orientando, seu aluno, ele o superou.
aí sim, aí a minha missão foi cumprida. Né? Mas... Legal, Gleudson. Eu quero te agradecer muito por esse, eu vou chamar de pontapé inicial, porque eu pretendo conversar outras vezes. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, Deodato, a você, ao seu canal. Próxima vez a gente pode conversar sobre... Tem vários temas, né? Mas o tema que eu desenvolvi... Eu tenho duas frentes de atuação, né? No campo da cultura escrita, em história medieval, e no campo das práticas letradas, que muita gente confunde. Mas as práticas letradas têm mais a ver com a produção moderna, né? Da imprensa, dos grupos literários, né? E também tem muita gente aqui que a gente já tem debatido, e o Ceará tem uma certa representatividade no campo da historiografia brasileira por conta dessa produção. O mito da Terra da Luz. Você sabe que o Ceará é chamado de Terra da Luz por causa dos 4 anos antes de ter proclamado a abolição antes do restante do Brasil, né? Mas é uma grande construção imaginária com tendências muito perigosas, infelizmente. Mas a gente pode discutir em outro momento. Nós vamos, fica combinado então. A gente volta a gravar, depois você vê a sua agenda, eu vejo a minha, a gente combina. Então tá, um abração, a gente volta a se falar, tá bom? Prazer, Deodato, parabéns a você e um abraço a todos os ouvintes e espectadores do seu canal. Grande abraço. Abraço. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.